Levantai-vos, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Nem um só plano teu, Senhor, deixará de se cumprir o que tua palavra diz a respeito de mim, jamais irá cair. Toda a criação espera ver tua glória em nós brilhar. Nisto eu empenho a minha vida. Nenhuma pedra vai tomar em meu lugar. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Em meu coração está escrito seu nome. Seguir os seus passos é desejo meu. E corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Prossigo vencendo como Ele venceu. Persigo o destino escrito pra mim. De herdar o seu reino, andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. Toda a criação espera ver Criação espera a sua glória em nós brilhar. em nós brilhar. Nisto eu empenho a minha vida. Pegar isso, Nenhuma pedra vai tomar em meu lugar. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Em meu coração está escrito seu nome. Seguir os seus passos é desejo meu. E corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Prossigo vencendo como Ele venceu. sigo destino. Destino escrito pra mim. De herdar o seu reino, andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. Na minha fraqueza me fortaleci. Na tua presença, Senhor. Presença, Senhor, na tua palavra encontro poder pra ser mais do que vencedor. Tenho a marca de Cristo em mim. Em meu coração está escrito seu nome. Seguir os seus passos é desejo meu. E corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Prossigo vencendo como Ele venceu. Persigo o destino escrito pra mim. De herdar o seu reino, andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. Herdar o seu reino, andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. Gênesis 32 é o capítulo que apresenta a experiência da conversão de Jacó. Jacó é apresentado na narrativa bíblica como o irmão gêmeo de Esaú, aquele que nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão.
E desde então, a trajetória de Jacó será uma trajetória marcada por engano, traição, esperteza, formas meramente carnais, humanas, de resolver seus problemas, sempre envolvido em crise, sempre envolvido em intriga, com problemas familiares, sendo instrumento de disputas familiares, inclusive, com muitos equívocos na vida, com tropeços, com recuperações. É uma trajetória muito interessante, a trajetória da vida de Jacó, que é um dos patriarcas de Israel. Você sabe que a nação israelita tem 3 patriarcas: Abraão, Isaque e Jacó. E apesar dessa eleição divina, de Deus ter chamado Jacó para estar na sua presença e por meio dele também formar a nação de Israel, o caráter de Jacó é um caráter duvidoso. Ele não tinha um caráter muito reto. Inclusive, quando acontece o problema com seu irmão Esaú, quando ele engana seu irmão, porque ele oferece o seu irmão Esaú um prato de lentilhas, quando Esaú está muito cansado, estressado, esgotado de uma caça mal-sucedida, e ele troca a sua primogenitura, que era uma bênção espiritual, um privilégio familiar, uma bênção também da hereditariedade, e ele aceita trocar esse recurso pelo aquele prato de lentilhas que Jacó ofereceu. Ele se sentiu enganado pelo seu irmão Jacó. E Jacó foge da presença da sua família, sai das vistas do seu pai, das vistas e cuidados da sua mãe, porque o seu irmão Esaú estava furioso e queria matá-lo. E Jacó sai dali e vai morar com Labão, que era irmão da sua mãe, irmão de Rebeca. Ali, Jacó passa 20 anos, chega carregando apenas um cajado, é o único pertence que Jacó tem, e depois de 20 anos ele prospera, ele se casa 2 vezes e ele tem 11 filhos. Nesse momento do capítulo 32, nós encontramos um Jacó mais amadurecido. Nós encontramos um Jacó chefe de família, nós encontramos um Jacó pai de 11 meninos, e encontramos ele também próspero, rico, não carregando apenas o bordão, como inclusive ele menciona nesse próprio capítulo 32, que foi a única coisa que ele tinha quando ele chegou na terra do seu tio. Agora ele é um homem próspero, bem-sucedido, mas é um homem com muitos temores, é um homem com um passado muito pesado, é um homem que tem crises de consciência, é um homem que sabe que traiu a confiança da sua família, traiu a confiança do seu pai, traiu também o seu irmão, criou um desconforto familiar, foi para a casa do seu tio, ali se envolveu também em problemas, casou com uma mulher que ele não amava, que era o caso de Lia, por causa de um acordo financeiro, um combinado ali que lhe é desfavorável. Depois é que ele consegue casar com a Raquel, que é a mulher que ele realmente amava. Quer dizer, é uma vida sofrida, é uma vida marcada por tropeços, marcada por enganos, marcada por equívocos. E nesse capítulo, ali no Val de Jaboque, está o nosso conhecido, o nosso querido Jacó, com todo esse passado, com todos esses acontecimentos que marcaram a sua vida e que levaram ele a estar. E nesse capítulo, ele recebe uma informação que em qualquer outra circunstância e para qualquer outra pessoa seria uma informação maravilhosa. Ele é informado que seu irmão Esaú vinha na sua direção, estava marchando na sua direção para reencontrá-lo. Ora, 2 irmãos que ficam 20 anos sem se ver, em qualquer circunstância normal, deveria ser esse um momento esperado, um momento de reencontro, um momento de beijo, um momento de abraço, onde cada um poderia conhecer a sua cunhada, conhecer os seus sobrinhos, falar dos negócios, da prosperidade experimentada, como que estão as coisas nesses últimos 20 anos, o que cada um fez da vida, os lugares visitados, os países que conheceram, o que estudaram, o que fizeram, enfim, da vida nos últimos 20 anos. Em qualquer circunstância normal, assim seria. Mas não no caso de Jacó. A notícia lhe deixa
atemorizado, ele está apavorado. E ele teme aquele encontro, porque nós sabemos que há 20 anos ele tinha enganado o seu irmão e fugira da sua presença. E o seu irmão, portanto, não pôde se vingar. O seu irmão, portanto, não pôde desaguar sobre Jacó a ira de ter sido enganado. Ele foi vítima de uma esperteza do seu irmão. E o seu irmão não conseguiu descontar. Eis que é chegada a hora do revide, a hora da vingança. E Jacó teme não só por si, mas ele teme também pela sua família, o que o seu irmão seria capaz de fazer com ele e o que o seu irmão seria capaz de fazer com Raquel, o que seria capaz de fazer com Lia e o que seria capaz de fazer também com seus filhos. E a propriedade? O que ele faria com aquela extensão de toda a riqueza acumulada por Jacó nos últimos 20 anos? Interessante que antes desse encontro de fato acontecer, Jacó, mais uma vez, ele vai ter uma espécie de uma solução no melhor estilo jaconiano, se assim nós pudéssemos dizer, né? Ele espertamente elabora um plano. Ele chama seus servos, chama os seus empregados e faz o seguinte combinado: olha, meu irmão está vindo na minha direção, meu irmão está marchando para cá, e eu não sei como é que será esse reencontro. Vamos fazer o seguinte, vamos aplacar a ira do meu irmão, ele deve estar muito irado, 20 anos de ira, de ódio acumulados. Vamos aplacar, vamos conquistar o seu coração. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui os nossos servos, dividir em grupos, vai um primeiro grupo na frente e presenteia o meu irmão quando encontrar. Quem sabe esse presente, esse afago no coração, conquista o meu irmão. E assim o segundo grupo, e assim sucessivamente, até chegar no momento do meu encontro. Ele vai estar mais aplacado, vai estar mais tranquilo. A estratégia não funcionou. Jacó, pela primeira vez, teria que enfrentar, como um homem, olhando nos olhos, as consequências das suas ações. Ele sempre teve solução para tudo, sempre criou, arquitetou planos que no final davam certo, mesmo que deixasse um rastro de destruição atrás de si. Mesmo que os meios para alcançar determinados resultados não fossem tão corretos assim, ele não pensava duas vezes antes de colocar esses planos em execução. Ele assim fazia. Dessa vez não iria funcionar porque Esaú estava indo na direção e nada que ele fizesse faria com que o seu irmão desistisse de encontrá-lo e dos dois terem, portanto, um momento de reencontro, de conversa e de trazer as cenas de suas vidas para serem devidamente esclarecidas naquele momento. Jacó está apavorado. Jacó vai ter que enfrentar o seu irmão. Jacó vai ter que lidar com aquela verdade. Não há para onde fugir, não há para onde correr. Ele agora não está sozinho, ele tem mulher, ele tem filhos, não pode abandoná-los. Ele tem os seus funcionários, os quais ele se sente responsável por eles. Agora ele precisa enfrentar o seu problema. Aí começa um dos momentos mais bonitos da história de um homem de Deus na Bíblia Sagrada. Diz o texto que naquele local em que Jacó se encontrava, que nós conhecemos como o ribeiro de Jaboque ou o val de Jaboque, o anjo do Senhor apareceu naquele momento. Todos eles tinham saído, os seus funcionários, a sua família já tinha ido na frente e ele se encontrava sozinho agora naquele val de Jaboque. E o anjo do Senhor apareceu. E os dois travaram, diz o texto, Gênesis 32, travaram uma luta, travaram uma batalha que durou a noite inteira. E à medida que o anjo lutava com Jacó, diz o texto que Jacó ia prevalecendo. Teve a hora que o anjo quis deixar Jacó sozinho e Jacó disse, não o deixarei enquanto não me abençoares. E aí vem
a grande transformação da vida de Jacó, quando o anjo abençoa Jacó, dizendo: a partir de agora, não será mais chamado, não será mais conhecido como Jacó. A partir de agora, será chamado, será conhecido como Israel, porque você tem lutado contra Deus e tem lutado com Deus e lutado com os homens e tem prevalecido. A partir desse momento, você será chamado de Israel. Jacó tem a sua experiência de conversão. Jacó muda de perspectiva. Jacó muda de mentalidade. Jacó se torna um novo homem, a ponto de, no verso de número 29, aliás, verso 30, ele diz o seguinte: aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Irmãos, há situações da nossa vida que elas aparentam ser totalmente contrárias a nós. Há momentos da nossa vida em que aqueles episódios parece que eles vão acabar conosco, que eles vão nos encurralar completamente, que nós não teremos para onde sair. Como aconteceu com Jacó? Ele se sentia naquele momento sem saída, tendo o seu irmão vindo na sua direção, sem saber o que fazer. Mas aquela circunstância controlada, conduzida por Deus, foi um momento que Jacó experimentou do seu novo nascimento, experimentou da conversão. Antes, ele conhecia o Deus do seu avô, o Deus de Abraão. Ele conhecia o Deus do seu pai, o Deus de Isaac. Agora, ele tem a sua experiência própria com Deus. Diz, inclusive, o texto que Jacó foi tocado por aquele anjo no nervo do quadril e, a partir daquele momento, Jacó passou a manquejar, puxar da perna, se tornou manco, se tornou marcado por aquele encontro que ele teve com Deus. Nunca mais Jacó foi o mesmo homem. Há muitos que, quando enfrentam um momento de dificuldade, um momento de crise, são destruídos por aquele momento de crise. A vida passa como um rolo compressor sobre a vida dele. E há outros que encontram Deus nesse momento de crise. Há pessoas que sucumbem, evaporam. Elas são completamente destruídas pela circunstância terrível que chegou, que se manifestou na sua vida. E há outros que tiram proveito dessa crise, conhecem a Deus no meio da crise, encontram o Senhor. Outros que já são crentes, mas às vezes são crentes um tanto relapsos, crentes que estão um tanto desatentos na vida espiritual, justamente na hora da crise, justamente na hora do turbilhão que se apodera da vida, é a hora que eles vão firmar o compromisso com Deus, vão passar a levar Deus mais a sério, vão parar de brincar que conhecem a Deus e vão viver de fato de uma forma mais profunda, mais intensa, mais verdadeira na presença de Deus. É o que aconteceu com Jacó, esperto toda a vida, sempre resolveu os problemas do próprio jeito, tirava, como diz na gíria, tirava coelho da cartola a todo momento, sempre tinha uma solução mágica, sempre saía bem das situações e dos problemas criados por ele. Pela primeira vez agora ele se vê sozinho, longe da família, o seu irmão vindo na sua direção, ele com medo de ser morto pelo seu irmão, do seu irmão se vingar, e aí ele tem, no meio daqueles medos, dos seus temores, daquela noite escura que ele enfrenta, ele tem o seu tete a tete com Deus, ele vê Deus face a face. Ele se converte no meio daquela angústia, no meio daquela profunda tribulação. Meu irmão, você pode tirar proveito da sua tribulação. Você pode tirar proveito do seu momento crítico,
Você pode encontrar Deus ou aperfeiçoar o seu relacionamento com Deus no momento mais crítico da tua vida. Você pode murmurar, você pode reclamar, há aqueles que inclusive blasfemam, até abandonam a fé, quando uma situação muito estranha, muito ruim se manifesta, surge na vida. Mas há aqueles não, há aqueles que veem Deus face a face, há aqueles que enfrentam o seu período escuro, mas sabe que Deus está presente, sabe que tem um anjo ali do lado dele, acampando, né? E ele pode ter aquele momento ali. Jacó saiu marcado daquele encontro. E a minha oração, a minha expectativa, o meu desejo é que você seja também marcado por Deus e que essas marcas sejam marcas inesquecíveis, que você possa lembrar do período mais difícil da tua vida e você diz assim, olha, que momento difícil, que fase horrível eu passei, que semanas, que meses avassaladores eu enfrentei, mas quer saber de uma coisa? Foi uma bênção também naquele período. Eu encontrei o Senhor, ou eu reencontrei o Senhor, eu tive a minha fé renovada naqueles dias, eu passei a orar mais, eu passei a ler mais a Bíblia, a minha família passou a buscar mais ao Senhor, eu estava indo na igreja, eu estava servindo a Deus, mas sem paixão, sem compromisso, um tanto relapso, um tanto relaxado na fé, e no momento mais difícil da que eu passei nos meus últimos anos, foi o momento que eu mais orei, foi o momento que eu mais me ajoelhei na presença de Deus, eu chorei na presença do Senhor, eu confessei os meus pecados, eu lembrei das oportunidades perdidas, de como eu vinha sendo negligente na obra de Deus, e eu pude, portanto, reorganizar a minha vida espiritual, a minha família foi salva, a minha esposa foi renovada, a minha filha voltou para o Evangelho, o meu filho que estava também desestimulado, ele encontrou um novo ânimo na fé, hoje os passos dele estão firmes, ele está, portanto, servindo ao Senhor de uma maneira bem diferente, como antes da crise atravessar a nossa vida, atravessar a nossa família. Jacó encontra Deus no seu momento de maior sofrimento, como diz o texto, eu vi a face de Deus, vi Deus face a face e a minha vida foi salva, a minha vida foi preservada, a bondade do Senhor se manifestou, Ele me resgatou, Ele salvou a minha fé, Ele salvou a minha família, Ele resgatou a minha esposa, a minha vida foi totalmente transformada por Deus naquele momento terrível, naqueles dias terríveis. Eu encontrei o Senhor, redescobri o prazer da oração, redescobri o prazer do louvor, da adoração, da leitura da palavra. O Senhor estendeu a sua bondosa mão na hora que eu mais precisei. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é assim. Para concluir, diz assim o verso 31. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. O sol nasceu. A escuridão, a noite escura na vida de Jacó não durou para sempre. Como também o problema, o choro, a luta, não duram para sempre. Tem uma hora que passa, tem uma hora que termina, tem uma hora que a dor vai embora, tem uma hora que a escuridão é dissipada, tem uma hora que o sol nasce e tudo volta a brilhar novamente na nossa vida. Jacó nunca mais foi o mesmo. Passou a manquejar pelo resto da sua vida. Saiu marcado da presença do Senhor, mas saiu transformado. Deixa o Senhor te marcar. Nunca mais você será o mesmo. Carregará a marca para sempre, mas nunca mais você será o mesmo, porque Deus é aquele que transforma a nossa vida e que nos encontra, mesmo no momento mais terrível, mais difícil, que a gente possa se encontrar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde a tua vida, guarde a tua casa, que Ele te marque, que Ele te transforme para sempre, como fez com Jacó. Ele vai fazer comigo, vai fazer com você. Deus te abençoe. Um excelente domingo e viva na presença do Senhor.
nome de Jesus, eu quero colocar a vida dos meus irmãos diante do Senhor que estão passando por um momento difícil, um momento apertado, um momento de choro, onde se sentem às vezes angustiados e no meio, Senhor Deus, ou debaixo de uma grande tribulação. Há momentos da nossa vida que nós não conseguimos sequer orar. Ajoelhamos, trancamos a porta do nosso quarto e nós não conseguimos pronunciar nenhuma palavra. Obrigado porque nessa hora, em momentos como esse, cumpre-se a tua palavra que diz que teu Espírito Santo é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele consegue apresentar orações, fazer orações, apresentar nossas palavras quando nós não conseguimos. Obrigado, Deus, por essa mediação do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela presença do teu Espírito em nossa vida. E eu quero, portanto, entregar os meus irmãos que passam por um momento de sofrimento, por um momento de dor, um momento de dificuldade. Que a tua bênção, Senhor, esteja sobre a vida de cada um deles e suas famílias. Abençoe a nossa igreja, abençoe, Deus, os nossos irmãos que congregam ali, tanto visitantes, congregados, como membros, dos mais recentes até os mais antigos. De maneira muito especial, quero agradecer pela vida dos oficiais da nossa igreja, os presbíteros, os diáconos, a diaconisa Marinete. Obrigado porque hoje se celebra, Senhor Deus, nas igrejas congregacionais o dia do oficial. E obrigado por esses irmãos que têm sido bênção em nossa igreja, que continuem sendo visitados pelo Senhor, abençoando suas famílias em nome de Jesus. Abençoa a nossa igreja, Senhor, continua nos guardando. Entrego de maneira muito especial a irmã Ruth, que ainda está no hospital, que a tua misericórdia, a tua bondade a alcance, de forma que ela possa voltar para casa tão logo. Abençoando seu marido, seu Silvio, abençoando seus filhos, suas netas, especialmente o nosso irmão Robert, a Lília e a Vitória. Que a tua bênção esteja sobre a minha casa, a minha família, Senhor, sobre a vida do pastor Davis, o pastor Márcio Caldas, e que toda a nossa igreja, enfim, seja guardada pelo Senhor. Toma também a cidade de Niterói, onde a nossa igreja está localizada e tantos irmãos moram. Toma também a cidade de São Gonçalo, onde tantos irmãos residem. Toma o nosso estado, toma o nosso país. É a nossa oração. Guarda-nos no decorrer dessa noite e no decorrer de toda essa semana. É a minha oração para os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Fica na paz. Bendito seja o nome da tua glória. Bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo